Hello, dear students! Olá, queridos alunos do 7º ano do Sistema Positivo de Ensino. Bem-vindos à nossa videoaula de língua inglesa. Eu sou a professora Camila Rodrigues e estou aqui no SP com você. O assunto da nossa videoaula de hoje é diversity, diversidade. Do you know what diversity means? Você sabe o que significa diversidade? Vamos aprender este novo vocabulário? Nós temos aqui respecting diversity. Vamos respeitar a diversidade que nós temos mundial e também nas nossas convivências sociais. As pessoas com quem você convive são todas iguais? Em que elas se parecem e em que elas se diferem? Quais são as proximidades e as diferenças de cada pessoa? Há grupos ou tribos diferentes na sua escola? Quais são eles? Aquelas pessoas que são interessadas em jogos, aquelas que são interessadas em leitura, aquelas que são interessadas em atividades físicas, são os grupos sociais que a gente tem dentro do nosso colégio. Em que seus colegas de sala se parecem ou se diferem? E nós temos também a pergunta, você sente que você pertence a algum grupo da escola ou você está fora de algum grupo? Quais são eles? Vamos refletir neste momento. Agora aqui eu coloquei para vocês a definição do dicionário da Cambridge. What's diversity? O que é diversidade? Nós temos ali, the condition or fact of being different or variety. É a condição do fato de ser diferente, de ter uma variedade de opiniões. Tem ali genetic, biological diversity, que é a diversidade genética, diversidade biológica. A wide diversity of opinions, uma grande gama de opiniões, de ideias. Isso é diversidade. E também temos a definição dos estudos sociais, social studies. Diversity is also the mixture of races and religions that make up a group of people. A diversidade também é uma mistura de raças, religiões, que faz um grupo de pessoas. Vamos continuar, pessoal? Nós temos aqui, what's connected to diversity? O que está conectado com a diversidade? Choose according to your opinion. Escolha de acordo com a sua opinião. Then compare with your classmates. Daí faça uma comparação com seus colegas. Eu classifiquei aqui referente à minha opinião, mas vocês podem incluir outras que vocês desejarem necessário. Eu coloquei aqui age, que a diversity is connected to age. A diversidade também está conectada com as idades. Existem grupos de pessoas com os interesses de acordo com as idades também. Appearance, as aparências das pessoas. Culture, a cultura das pessoas também influencia. Ethnicity and race, etnicidade e também a raça das pessoas. Language, as linguagens. Nós vivemos num país com um território nacional tão diversificado e tão grande que nós também nos unimos e nos separamos também pela linguagem. Falamos língua portuguesa, porém em várias regiões a gente utiliza alguns dialetos, algumas gírias, que é bem próprio de cada local, né? A nationality, a nacionalidade também tem a ver com a diversidade. Personality, a personalidade das pessoas. Religion, a religião e outros. O próximo que nós temos agora é listen to some people talking about diversity and take notes. Ouça as pessoas falando sobre diversidade e faça anotações. Try to answer the following questions. Tente responder as seguintes questões. How many people are speaking? Quantas pessoas estão falando? Who are these people? Quem são essas pessoas? And what question are they trying to answer? E qual pergunta eles estão tentando responder? Unit 7, Track 17. Diversity is, differences, and that could be like a wide range of different things. That could be, race, friend groups. Diversity is just having a wide range of people, not necessarily race. It could be race, religion. Well, I'd say diversity is like a bunch of people from like different religions, genders, nationalities, and just like from different places of the world coming together to like form a different, like a community. Diversity is where a group of people have either different views, different races, different ethnicities, different backgrounds, but they're all in one group and they're all together. So they're one, but they're all different, which contributes to the success of a group. So, how many people are speaking? Quantas pessoas estão falando? Who are these people? Quem são essas pessoas? And what questions are they trying to answer? E qual a pergunta eles tentaram responder?
Nós temos aqui 4 teenagers, 4 adolescentes estavam falando, and they are trying to answer what diversity means. E eles estavam dizendo o que significa diversidade. Cada um deles deu a sua explicação. E eles também falaram quais tópicos? Background, ethnicity and race, gender, nationality and religion. Esse foi os tópicos que eles falaram no nosso listening. Nós temos aqui, do you know? Vocês sabem? Simply put, diversity means difference. Individuality, unique, and it means variety. Simplesmente vamos dizer que diversidade significa diferença, individualidade, único e também significa variedade. Diversity is also that set of characteristics, experiences, and values that cannot be changed, which define an individual. A diversidade também é várias características, experiências e valores que não podem ser mudados e definem um indivíduo. Então, nós temos aqui também uma outra classificação do que é diversidade. Nós temos aqui, diversity can lead to respect or to discrimination. Infelizmente, a diversidade também temos o respeito, mas temos a discriminação. Organize the words connect to these ideas into the chart. Vamos conectar agora, organizar as palavras de acordo com o chart que nós temos logo abaixo aqui. As colunas. O que significa o do respect e o que tem a ver com discrimination. Nós temos ali as palavras acceptance, que é o aceitar. Então, tem a ver com respeitar. Awareness é você ter consciência de algo. Então, isso tem a ver com respeito. Understanding, que é o entender, tem a ver com respeito. E appreciation, que é apreciar algo, tem a ver com respect. Então, respect, acceptance, awareness, understanding and appreciation. Agora, quais palavras têm a ver com discriminação? Nós temos ignorance, a ignorância, intolerance, a intolerância, bullying e prejudice, que é preconceito. Então, as palavras que têm a ver com discrimination, ignorance, intolerance, bullying and prejudice. Todas essas, infelizmente, são as partes negativas que se referem à diversidade. Nós temos aqui, discuss the following questions. Discutam essas questões em pares, em trios, com seus colegas de classe ou propriamente na sua casa. What are the pros and cons of living in a diverse community? Quais são os prós e os contras em viver em uma comunidade diversificada? Do you know any movies, TV series or books that deal with diversity? Você conhece algum filme, série de TV, livros que trabalha com a diversidade? Do they present situations of respect or discrimination? Eles apresentam situações de respeito ou de discriminação? Can you think of any famous people related to respect and diversity? Você consegue lembrar ou pensar de alguma pessoa famosa que está relacionada com respeito e diversidade? Who are or who were they? Quem são ou quem foram eles? What have they done? O que essas pessoas fizeram? In your opinion, how can world personalities fight discrimination? Na sua opinião, como as personalidades mundiais podem trabalhar com a discriminação, lutar contra a discriminação? Qual é o papel dessas personalidades? Vamos continuar? No próximo, nós temos aqui, do you know? Vocês sabem? Mandela and Diversity, o Mandela e a diversidade. Former South African President Nelson Mandela, who died at the age of 95, spent much of his life fighting the injustice of apartheid. O antigo presidente da África do Sul, Nelson Mandela, que morreu com 95 anos, passou grande parte da vida dele lutando contra as injustiças do apartheid. In 1993, he was awarded the Nobel Peace Prize for his decades of work for human equality. Em 1993, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz pela sua dedicação no trabalho dos direitos humanos de equalidade. Here are some of Mandela's most memorable words. Aqui estão algumas das palavras memoráveis do Nelson Mandela. No one is born hating other person because of the color of his skin or his background or his religion. Ninguém nasce odiando as pessoas simplesmente pela cor da sua pele,
pelo seu conhecimento ou pela sua religião. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. As pessoas devem aprender a odiar, e se elas conseguem aprender a odiar, elas também conseguem ser ensinadas a amar, porque o amor é muito mais natural para o coração humano do que o seu oposto. 1994, from his autobiography Long Walk to Freedom. Todas essas palavras estão na biografia de 1994, que se denomina A Grande Caminhada para a Libertação, para a Liberdade. Então, essas são as palavras do Mandela e da diversidade. Ou seja, devemos respeitar as diferenças de todos nós, porque vivemos no mesmo planeta, mas somos pessoas diferentes, com opiniões diferentes, gostos diferentes. Alunos do 7º ano do Sistema Positivo de Ensino, essa foi a nossa videoaula de língua inglesa com o novo vocabulário Diversity. Continuem participando do OSP com você. Vejo vocês na nossa próxima videoaula com resolução de exercícios. Bye bye, everybody!